Olá, bom dia a todos. Eu sou Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora, aqui na Band, com as seguintes manchetes. No Comunidade na TV de hoje, Renato Eisman nos conta tudo sobre o projeto Israel na Web. Então a peça é a minha ancestralidade toda. E eu passei a minha vida inteira, vivia com a minha avó, e a minha avó falava como a fala rosa. Veja ainda nessa edição. Está escrito na nossa Torá que quando cada criança que chega para 8 dias da vida dele, ele está sadio, a gente está fazendo para ele uma circuncisão. Circuncisão. Quanta polêmica já foi gerada esta prática milenar, mas que até hoje vem sendo cada vez mais aceita e procurada, não só pelos judeus. Hoje vamos entender melhor o que é este procedimento cirúrgico, ouvindo a opinião médica e religiosa. Para o judaísmo está escrito na Torá que cada menino com 8 dias de idade e sadio deve fazer um pacto de sangue entre ele e o Criador. Esta aliança vem do nosso patriarca, Abraão, o primeiro a fazer a circuncisão a pedido de Deus. Assim, a criança está aceitando que Deus é único, um só. A circuncisão é a cirurgia onde se retira o prepúcio que cobre a glande do indivíduo, né? O nome circuncisão vem justamente dessa situação. Se nós lembrarmos que toda criança nasce com a pele do prepúcio cobrindo a glande, quando nós retiramos essa pele, fazemos uma cisão circular da pele. Por isso chama-se circuncisão. Para a religião judaica, o benefício da circuncisão é espiritual, uma aliança entre nós e o Criador. Mas a medicina já comprovou que a cirurgia evita vários tipos de doenças. Há uma diminuição acentuada de infecções urinárias que normalmente ocorrem nos meninos que não limpam direito o seu pênis quando acabam de urinar. Na vida de adolescente, na vida adulta. Esses indivíduos têm uma atividade sexual bastante tranquila, há uma incidência muito menor de micoses, que são comuns no indivíduo que não tem a cirurgia de circuncisão feita. Em 30% dos indivíduos não circuncisados, quando adolescentes ou adultos, apresentarão algum tipo de problema. Por isso, uma grande quantidade de pediatras que atendem a coletividade judaica notam que as crianças circuncisadas não têm doenças ligadas a infecções, entre outras. Por este motivo, pediatras judeus e não judeus indicam a cirurgia a todas as crianças. Outra curiosidade é o fato da diminuição do câncer de cólon de útero na mãe judia. O Dr. Márcio explica. Existe o acúmulo de uma secreção chamada esmegma, que é uma secreção produzida pela glande, pela cabeça do pênis, e essa secreção se acumula por baixo da pele do prepúcio, e durante a relação sexual, o atrito e o bater constante da glande do pênis contra o colo do útero acaba machucando esse colo do útero, depositando lá o esmegma, que é uma substância altamente cancerígena. Além de toda essa profilaxia evitando doenças graves, segundo o Rabino Stauber, para a religião, o judeu que não faz a circuncisão está cometendo um erro na dimensão espiritual. Se o judeu não fizesse isso, para nós é uma falha grave, porque você não entrou no pacto. Agora, a gente não rejeita ninguém, porque afinal das coisas, se você não fez com 8 dias, até o último do seu dia da sua vida, você ainda pode fazer isso. Claro que com muito mais sofrimentos, e vai precisar ao hospital, etc. Para criança é vapt-vupt, é rápido e não tem problema nenhum. Mas isso é uma obrigação para cada um de nós de passar por isso. E por falar em sofrimento, será que a criança sofre ao passar por esta cirurgia? Isso é o que muitas mães temem e às vezes até desistem de levar seus filhos para o Brit Milá ou circuncisão, de modo que o bebê não sofra. Mas, tanto do lado religioso quanto a medicina, são unânimes em dizer que não há sofrimento na hora da cirurgia. De acordo até com a medicina moderna, a criança começa a desenvolver os nervos a partir do 8º dia. Quer dizer que até o 8º dia, na verdade, ele quase não sente nada.
E por isso foi escolhido o 8º dia para ser feita a circuncisão. Por quê? Primeiro, passou 7 dias, já temos certeza que esta criança é uma criança que tem vida. Também foi abençoada que durante 7 dias, pelo menos, passou um Shabat. Então o Shabat deu para ele uma elevação espiritual. A criança não sente absolutamente nada. Inclusive, na Halachá diz que a criança não pode sentir dor ou deve sentir o mínimo de dor possível durante o ato do Brit Milá. Você indicaria como médico e judeu a todas as pessoas, a todos os bebês que nascem, a circuncisão? Olha, na realidade, eu tenho 3 pré-requisitos para fazer essa indicação. Eu sou homem, médico e judeu. E eu sei dos benefícios, não só por eu mesmo, quer dizer, eu sempre fui circuncisado, então eu sei os benefícios. E eu vejo meus pacientes que são submetidos à circuncisão, eu não consigo identificar nenhum deles que tenha se arrependido de ter feito a circuncisão, e a indicação é extremamente interessante, hoje é preconizada até pela Sociedade Americana de Pediatria. Daqui a pouco, Israel na web. Não perca! Vamos conversar com o jornalista e coordenador do projeto Israel na Web, Renato Eisman. Renato, o que é exatamente esse projeto? O Israel na Web é um projeto que visa utilizar todos os meios que estão disponíveis hoje em dia na internet para oferecer às pessoas uma forma prática e eficiente de combater o antissemitismo e o antisionismo. A gente sabe que hoje em dia, além do preconceito antigo contra os judeus, está existindo cada vez mais forte toda uma série de ataques ao Estado de Israel. E as pessoas até hoje elas tinham muita dificuldade em responder esse tipo de acusação, de afirmação. Então, através do projeto, a gente fornece todo um ferramental, toda uma biblioteca de recursos que as pessoas podem utilizar sempre que elas se depararem com algum tipo de afirmação, seja na própria internet, ou no ambiente de trabalho, ou na faculdade. Quando elas se depararem com alguma coisa desse tipo, ao invés de elas precisarem ter todo um estudo, toda uma preparação para poder responder esse tipo de afirmação, elas podem recorrer a gente através do nosso site, pesquisar sobre aquele assunto, sempre ela vai encontrar alguma coisa pronta, prática, onde ela possa encaminhar para aquela pessoa e assim ela vai estar respondendo aquele tipo de acusação de uma forma eficiente. E quais são as novidades desse projeto? As novidades a gente começou com um site, que é o www.israelnaweb.com, e agora a gente está com um canal no YouTube e também com uma página no Facebook. A gente está surpreso com a popularidade, toda a repercussão que está tendo. Então, quem for lá no nosso site já vai encontrar os links para o nosso canal do YouTube. Tem dezenas de vídeos com bastante popularidade. Temos vídeos aí que está chegando a 50 mil visualizações. E também um link para a nossa página no Facebook, onde ela pode ser nosso amigo, nossa amiga, e vai começar a participar das coisas que a gente faz, e também das discussões, de todo o bate-papo que a comunidade que está se formando em torno do projeto está promovendo. A quem você atinge ou você quer atingir? O projeto Israel na Web, ele tem como primeiro público aqueles que a gente chama de amigos de Israel, tá? Os amigos de Israel, amigos do povo judeu, sejam eles judeus ou sejam eles não judeus, tá? E a gente está bastante feliz que uma boa parte da nossa audiência hoje em dia vem de pessoas que não fazem parte da comunidade judaica, mas também se sentem incomodados, né? Se sentem com uma certa até impulso de também participar desse esforço de combate ao antissemitismo e ao antissionismo. Eu convido todos vocês a acessarem o www.israelnaweb.com e através desse site vocês podem também, queria convidar vocês a se cadastrarem, a fazerem parte da nossa newsletter, da nossa página no Facebook, manterem-se em contato a partir de agora com a gente, para se manterem informados das novidades, das coisas que a gente faz constantemente e ser parte dessa grande comunidade que a gente está formando em torno do projeto. Bom, Renato, parabéns pelo seu trabalho, que é muito digno e próprio, e um cordial shalom. Shalom para todos.
podemos considerar que símbolo é uma forma material de representar uma ideia. E dentro desse sentido, a kippah, como eu estou usando agora, é a maneira de nós nos lembrarmos sempre que há alguém acima de nós. Nós cobrimos a cabeça em sinal de respeito pelo Eterno. E como ele está em toda parte, as pessoas que seguem a tradição mantêm sempre a cabeça coberta. Também as senhoras casadas costumam cobrir a cabeça como sinal de recato. A ideia de cobrir a cabeça é fácil de ser compreendida se a gente imagina uma pessoa que vai se apresentar diante de uma autoridade. Ele vai colocar um terno, vai colocar uma gravata, vai se arrumar da melhor forma possível. Da mesma maneira, em sinal de respeito pelo Eterno, nós cobrimos a cabeça. Se nós formos a uma sinagoga, nós vamos encontrar, se vamos de manhã, cada judeu revestido de símbolos. Além da kippah, ele está com talit, ele está vestindo tefilim, os filactérios que se colocam na testa e no braço. Mas se ele está em qualquer lugar, não na sinagoga, em geral, ele está usando essa kippah. E ela pode ter vários aspectos. Essa que eu estou usando é característica dos jovens do Bnei Akiva, por exemplo. Há judeus mais tradicionais que usam a kippah preta de veludo. Há aqueles que usam kippah colorida de todas as formas. Mas o básico principal é que a cabeça está coberta e, através dessa forma, nós prestamos o nosso respeito ao Eterno. Há outras religiões que, com respeito, preferem descobrir a cabeça. A nossa tradição é mantê-la coberta. Que seja possível a cada judeu, em cada lugar do mundo, manifestar seu respeito ao Eterno, não somente cobrindo a cabeça, mas também e principalmente descobrindo e abrindo seu coração para sentir a fraternidade que une todos os seres humanos. E dessa forma, todos nós estaremos cobertos pela proteção do Eterno. Que ela dure sempre e proteja o mundo de todas as ocorrências trágicas para que elas não voltem a acontecer. A peça Rosa, do escritor americano Martin Sherman, que estreou no Teatro Leblon no último dia 3 de junho, chega aos palcos cariocas pela primeira vez. Sob a direção de Ana Paz, este monólogo é estrelado pela atriz Débora Olivieri, que interpreta Rosa, uma senhora judia de aproximadamente 80 anos que, durante o Shiver, período do luto judaico, relembra sua vida, como sua infância numa cidadezinha perdida no meio da Ucrânia até seus dias atuais, em Miami Beach, na América que lhe acolheu. Para falar sobre este espetáculo, que estará em cartaz até o dia 31 de julho, o Comunidade na TV entrevistou a atriz Débora Olivieri. Rosa conta a história dos judeus ao longo do século XX. Como é que você se preparou para essa tão forte e intensa personagem? Bom, primeiro eu fiz uma pesquisa visual, assim, eu fui lendo o texto, ia na internet, depois de 3 semanas seguidas lendo o texto com a Ana Paz, com a diretora, e analisando o que aquilo, que época aquilo, quantos anos que ela tinha, porque ela nasceu em 20 e morreu em 99, então ela passa uma vida, é um século. Então aquelas imagens, elas tinham que ficar primeiro bem visuais para mim, eu precisava saber o que eu estava falando para que o público enxergasse. Você tem recebido o retorno das pessoas quando termina o espetáculo? Me esperam lá fora, assim, me esperam pessoas que eu não conheço, que eu fico extremamente feliz com esse retorno, que vem me falar, você é judia? Eu falo, sou. A sua voz, me falam assim, eu escuto a sua voz como eu escutei a minha mãe falar, assim, um senhor me falou isso. E eu falo, a voz que eu falo é a voz que eu escuto a minha avó e a minha bisavó falar. Talvez neste século XXI eles nem sentem Shiva mais. Os ultra-ortodoxos, sim, é claro. Mas Shiva, na verdade, não tem a ver com religião. É uma espécie de ritual. Você fica sentado num banco de madeira durante uma semana. Você ri, chora e discute enquanto pensa nos mortos. Então a peça é a minha ancestralidade toda. E eu passei a minha vida inteira, vivia com a minha avó, e a minha avó falava como fala a Rosa. Eu tenho essa sonoridade de toda a minha infância, eu tenho o visual da minha bisavó sentada
A minha avó me conta quando os cossacos invadiram a loja de ferragens do meu bisavô. É a história que a Rosa conta. Então, eu estou tão dentro da história. Tem uma frase que a Rosa fala, está no DNA dos meus ossos. Eu tenho, essa peça está no DNA dos ossos de Débora Olivieri. Você diria que essa peça é destinada a que tipo de público? Qualquer pessoa vai se identificar com a Rosa, qualquer pessoa da terceira idade ou um jovem, ela é humana, ela é uma mulher, uma velha que está sozinha num apartamento contando uma história incrível de uma aventureira, de uma heroína que passou por uma guerra. O judeu que assistir tem uma referência próxima, porque o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô passou por essa história. A maior contribuição do judaísmo para a humanidade era fazer perguntas que não podem ser respondidas. O judeu tem essa capacidade, ele tem um senso de humor que ele tira das trevas para fazer uma situação triste, alegre. Venham prestigiar, venham ver a história da Rosa, de Martin Sherman, direção de Ana Paz, no Teatro do Leblon, Sala Tônia Carreiro, de quinta a sábado, às 19 horas e domingo, às 18 horas. Obrigada. Quando Israel estava sob o domínio do Império Romano, vivia lá um rabino chamado Nahman Ish Gamzu Letová. Ele dizia que tudo era para o bem. Um dia ele resolveu dar um presente para César e encheu um baú com joias e pedras preciosas e levou para Roma. No meio do caminho, ele dormiu numa estalagem. À noite, o estalajadeiro abriu aquele baú e viu aquele monte de pedras preciosas e joias e trocou por areia. No dia seguinte, o rabino acordou e foi até Roma. Chegando lá, falou para César que tinha um presente. Quando César abriu o baú e viu aquele monte de areia, falou assim, você será preso e morto. O rabino falou, se tudo é para o bem, vamos aguardar. Naquela noite, Eliel Hanavi apareceu em forma de soldado romano e falou para César, essa areia é uma areia milagrosa, é a mesma areia que Avraham Avinu, Abraão, jogava nos seus inimigos e Deus transformava em flechas. Então, César, no dia seguinte, falou, eu estou precisando conquistar uma cidade, vou usar essa areia. Realmente, levou seus soldados, jogaram a areia e a areia se transformou em flechas e ele conseguiu conquistar a cidade. Ele não só soltou o rabino com grande alegria, como deu mais joias preciosas, mais pedras, mais ouro e o rabino voltou. Naquela noite, ele dormiu na estalagem de novo, na volta, e aí o estalajadeiro abriu o baú e falou, nossa, tem mais ouro aqui, mais riquezas? A minha terra é milagrosa. Vou fazer a mesma coisa. Vou lá no César e vou dar esse presente. Encheu um baú com terra e foi a César. César recebeu aquilo e falou, o que está acontecendo? Todo mundo me dando terra? Deve ser terra milagrosa. Muito bem. Chegou no dia seguinte, foi lutar de novo, jogou a terra e nada aconteceu. César, com muita raiva, mandou matar o estalajadeiro. Dessa história, a gente pode concluir que Deus ajuda sempre aos que estão com a verdade. Hoje, na Avenida Atlântica, na Siqueira Campos, vamos todos dizer ao mundo que Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e todas as instituições que dela fazem parte, como a FIERJ, exigimos liberdade religiosa no Brasil e no mundo. Participe do ato de solidariedade aos Bahá'í. Os Bahá'í são perseguidos no Irã desde o século XVIII e agora 7 dirigentes da fé Bahá'í estão presos no Irã pelo simples fato de serem Bahá'í. O Templo Sidon, na Tijuca, convida a todos hoje, às 5 horas da tarde, para a palestra do Rabino Caraguila, que veio diretamente de São Paulo. A continuidade do judaísmo, tema importante para a nossa comunidade, é o foco da palestra. Aproveitem esta oportunidade. Amanhã, às 8 horas da noite, o Razan Oren Boljover
faz palestra sobre os 4 grandes momentos na história da música judaica. O encontro será no Centro de História e Cultura Judaica, em Botafogo. Informações 2156-0413. Nós do Keren Kayemet LeIsrael estamos trazendo o maravilhoso cantor David Or. Será uma apresentação única no Teatro Oi Casagrande, no Leblon, e será no dia 20 de junho, às 20h30. Não percam! Os convites estão à venda diretamente no escritório do Keren Kayemet LeIsrael, no telefone 2263-6123, ou também na bilheteria do Teatro Oi Casagrande, ou através do ingresso.com. A Sinagoga CCI, que fica na rua Anita Garibaldi, em Copacabana, promove no feriado do dia 23, ao meio-dia, um cozido kasher, dando continuidade ao projeto Kasher com Prazer. Reservas pelo telefone 2235-2324. Aproveitem e confirmem já sua presença. O Museu Judaico apresenta no dia 30 de junho, às 5h30, a obra Brilhantes Compositores Judeus, com apresentação de Marcel Gottlieb. Entrada franca. Compareçam. A Fierge, em parceria com as instituições judaicas, organiza o 7º Festival de Cinema Judaico do Rio de Janeiro, de 13 a 18 de agosto, no Unibanco Artplex. ערב של שושני נצאנה אל הבוסתן מור בסמים ולבונה לרגלך מפתן לילה יורד לאט ורוח E o Comunidade na TV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você sabe, Comunidade na TV, todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui na Band. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no YouTube e no Facebook. Uma ótima semana para vocês. Shalom. לרגלך נפתן, לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה, הווה יחש לך שיר בלד, זמר של אהבה. שחר אורה יונה, ראשך מלא טלים, החל הבוקר שושנה.